E agora, possivelmente, teremos o primeiro pronunciamento do presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele caminhou pelo plenário, recebeu cumprimentos de vários senadores e aí lentamente foi se dirigindo até a mesa, sentou-se e agora falará pela primeira vez, já reeleito para esse segundo mandato à frente da presidência do Senado, mandato de 2 anos, para o biênio 2023-2024. Inclusive, durante essa caminhada do presidente Rodrigo Pacheco, ele se encontrou com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que estava com o celular na mão. Randolfo passou o celular para Rodrigo Pacheco. Imagino que seja algum telefonema importante, né, para ter sido atendida essa ligação no meio do plenário, no meio da comemoração da vitória, quem sabe até do presidente Lula. Enfim, não sabemos ainda, mas Pacheco atendeu a uma ligação telefônica ali, vinda das mãos do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, e agora sim, já posicionado, vai falar pela primeira vez, depois de uma eleição, como nós dissemos, bastante acirrada. O placar final foi de 49-32. Esperava-se, a princípio, uma candidatura praticamente única de Rodrigo Pacheco, apenas com uma oposição ali simbólica de algum outro parlamentar. Isso não aconteceu. Rogério Marinho competiu para valer, conseguiu apoios importantes, especialmente na reta final dessa corrida, e ainda assim obteve 32 votos, não o suficiente para a vitória. Eram necessários 41 para a eleição de um dos dois parlamentares. Rodrigo Pacheco conseguiu, portanto, 49 votos. Será que a gente tem como ouvir um pouquinho, um trecho da sessão? Ainda os últimos preparativos. Enquanto isso, Zé, daqui a pouquinho começa a fala do presidente Rodrigo Pacheco, presidente reeleito. Queremos te ouvir, Zé. O que é que nos diz esse placar 49-32, Zé? Pois é, eu antecipei aqui, né, Vitor, que seriam ali 49-52 votos. Não houve nenhuma surpresa. A surpresa minha foi esta estratégia de levar esse debate importante para fora daqui do Congresso Nacional. E aí todos participaram e houve, inclusive, ali mudança de votos diante desta estratégia. E aí se criou aquela onda, uma onda necessária para uma candidatura. Mas o resultado esperado era exatamente esse, uma média de 50 votos. 2 para lá, 2 para cá, mas é uma diferença ali razoável. Lula jogou muito pesado. Os senadores receberam ligações de ministros do Supremo Tribunal Federal. E Rodrigo Pacheco está na presidência do Senado com a caneta e sabe exatamente o que cada cidadão que despacha aqui na Praça dos Três Poderes quer. E aí fica muito mais fácil. Deu, portanto, a lógica muito difícil de tirar da cadeira da presidência do Senado ou da Câmara um ocupante. Só em alguns casos específicos ali, que existem históricos aqui, mas não é normal. Portanto, deu o previsto. Agora, o que surpreendeu mesmo foi essa onda. Lula apostou porque não poderia ficar longe da política do Senado Federal. Mas esse resultado indica que o presidente terá mesmo dificuldades no Senado Federal e vai negociar. E com base nesta planilha, eles têm essa planilha de quem votou de um lado, quem votou de outro, e aí fica muito simples. Quanto à ordem de apuração, é porque o Senado Federal, a ordem de chamada do Senado Federal vem exatamente pelos estados, né? E aí alguém localizou os votos ou pensou, né, os votos de acordo com a região. As bancadas vêm sendo organizadas no Senado. No Senado não é como a Câmara, que cada um chega lá e senta de qualquer maneira lá. Agora sim, Zé, começou a então, fala do presidente. Vamos acompanhar então? A gente já volta, Zé. Isso, Rodrigo Pacheco falando. Aos meus pares que me confiaram a missão de presidir uma vez mais o Senado Federal e o Congresso Nacional. Exercer essa alta incumbência de presidir um dos poderes da República é um encargo que me honra e me desafia. Novamente assumo a presidência deste Senado Federal e do Congresso Nacional com humildade, responsabilidade e comprometimento. E buscarei sempre desempenhar esse papel em obediência à Constituição Federal, às leis do nosso ordenamento jurídico e ao regimento interno desta Casa.
Quero expressar igualmente minha gratidão, meu respeito ao PSD, partido que me acolheu e que me indicou para presidir uma das mais tradicionais e longevas instituições da nossa República, o Senado Federal. O PSD é um partido comprometido com o Brasil e que tem em seu quadro grandes nomes da política nacional. Tenho muito orgulho de integrar esse projeto e de compartilhar a bancada com os meus correligionários, os quais cumprimento em nome do nosso líder, com L maiúsculo, senador Otto Alencar, a quem agradeço as honrosas palavras proferidas sempre a meu respeito. Gostaria de dirigir algumas palavras ao povo do meu estado, Minas Gerais, que me confiou a missão de representá-lo nesta Casa Legislativa. Minas Gerais é por vezes tida como um pequeno Brasil, por representar suas diversidades geográficas, socioeconômicas e demográficas. Dizia Guimarães Rosa, Minas Gerais são muitas. Ao meu povo mineiro, prometo continuar trabalhando por nossos 853 municípios que me permitiram entender a imensidão que é o nosso país. Sem prejuízo, prometo igualmente destinar a mesma energia para atender as necessidades de todos os demais estados. Para você que chega agora, seguimos ouvindo o senador Rodrigo Pacheco, que acaba de ser reeleito presidente do Senado. E o Brasil é um só. As disputas democráticas robustecem as instituições, fortalecem a democracia, favorecem o diálogo. Diante disso, eu cumprimento o senador Rogério Marinho, a quem rendo minhas homenagens pela disputa travada. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. Igualmente, rendo os meus cumprimentos ao meu colega de já há 4 anos, senador Eduardo Girão, que igualmente se habilitou na candidatura à presidência do Senado. Minhas homenagens e os meus respeitos ao senador Eduardo Girão. Como venho dizendo há um tempo, em especial desde que assumi a presidência do Senado em 1º de fevereiro de 2021, o Brasil precisa mesmo de pacificação. Os poderes da República precisam trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. Os entes federativos devem atuar de modo sincronizado para que políticas públicas possam efetivamente chegar à população. O Senado Federal também precisa de pacificação para bem desempenhar suas funções de legislar e de fiscalizar. Os interesses do país estão além e acima de questões partidárias. E nós, senadores e senadoras, precisamos nos unir pelo Brasil. A realidade do momento nos impõe um alerta. Pacificação não significa omissão ou leniência. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas. Tampouco com soluções aparentes que, na verdade, geram instabilidade institucional. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos.
Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Pacificação é, enfim, estar do lado certo da história, o lado que defende o Brasil e o povo brasileiro. Para isso, a polarização tóxica precisa ser definitivamente erradicada do nosso país. Acontecimentos como os ocorridos aqui, neste Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, não podem e não vão se repetir. Os brasileiros precisam voltar a divergir civilizadamente. Precisam reconhecer com absoluta sobriedade quando derrotados e precisam respeitar a autoridade das instituições públicas. Só há ordem se assim o fizerem. Só há patriotismo se assim o fizerem. Só há humanidade se assim o fizerem. O papel de incentivar essa postura deve ser assumido primordialmente pelas lideranças políticas brasileiras, por todas as lideranças políticas brasileiras. O discurso de ódio, o discurso da mentira, o discurso golpista que aflige e afasta a democracia deve ser desestimulado, desmentido, combatido por todos nós, sem exceções. Lideranças políticas que possuem compromisso com o Brasil sabem disso. Lideranças políticas que possuem compromisso com o futuro do Brasil não podem se omitir nesse momento. O enfrentamento da desinformação deve ser claro, assertivo, direto. Só assim vamos vencer a cultura do ódio que nos divide e que nos enfraquece. O recado que o Senado Federal dá ao Brasil agora é que manteremos a defesa intransigente da democracia. O resultado que se tem dos atos antidemocráticos e dos crimes que aqui ocorreram no dia 8 de janeiro do presente ano é o surgimento de uma responsabilidade que se impõe a cada senador e a cada senadora da República, qual seja, que tenhamos a atenção, a dedicação e as ações redobradas de preservação da nossa democracia. Da parte do presidente e da presidência do Senado Federal, a resposta contra a tentativa de tomar de assalto a democracia foi incisiva e rápida. Trabalhando em conjunto com a competente Polícia Legislativa do Senado Federal, a quem rendo minhas sinceras homenagens, e a Advocacia da Casa, passamos a identificar os criminosos e apresentamos representação contra eles junto ao Ministério Público Federal para buscarmos, além da resposta penal, o ressarcimento pelo patrimônio público violado. Reitero que os acontecimentos do dia 8 de janeiro estão sendo superados, mas jamais serão esquecidos. Continuaremos no biênio que se inicia, tendo como paradigma a relação de harmonia e de independência entre os poderes da República. O Congresso Nacional seguirá produzindo normas em defesa de minorias, em defesa das mulheres, contra o racismo. O Poder Legislativo brasileiro prosseguirá buscando soluções para algo que nos aflige sobremaneira: a desigualdade social, a fome.
miséria. Igualmente, o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, com o respeito ao meio ambiente, que há tempos deixou de ser um compromisso retórico para ser uma necessidade premente da nação brasileira, a responsabilidade ambiental. Seremos colaborativos com o Poder Executivo, com o senhor Presidente da República, seus ministros de Estado, suas instituições de governo, para viabilizar medidas que permitam a volta do crescimento e o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Queremos estabelecer pontes e ajudar a construir soluções. Não esperem de nós, sociedade brasileira, menos do que isso. Como bem destaca senador Otto Alencar, tivemos em 2021 e 2022, anos em que tive a honra de estar à frente da presidência do Senado Federal, o biênio mais produtivo da Câmara Alta do Legislativo Federal, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Mas podemos fazer muito mais. Em 1º de fevereiro de 2021, ao tomar posse como presidente do Senado Federal pela primeira vez, fiz alguns compromissos que considero haver cumprido, como a criação da liderança da oposição, a liderança da bancada feminina, a primeira competentemente liderada pelo senador Randolfo Rodrigues e a segunda pela senadora Simone Tebet e senadora Elisiane Gama. Garantimos assim a pluralidade, a voz a todos e todas no Senado Federal. Reitero nesse momento o compromisso de submeter ao crivo do Parlamento as reformas e as proposições necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do país e de me reunir periodicamente com os líderes para com eles construirmos a pauta, ouvindo todos os senadores e senadoras. Teremos empenho em retomar os trabalhos presenciais do Senado Federal, sempre com responsabilidade e segurança, sem prejuízo de manter a utilização do sistema remoto de deliberação, que representou um avanço no sentido de celeridade e economia. E, diga-se de passagem, algo do que temos que orgulhar. O Senado Federal, na gestão anterior do presidente Davi Alcolumbre, foi o primeiro parlamento do mundo a permitir as reuniões pelo sistema remoto, viabilizando o enfrentamento rápido à pandemia da Covid-19. Para tanto, continuarei guiando-me sempre pelos valores que jurei defender: o Estado democrático de direito, as liberdades, a democracia, o desenvolvimento econômico e social, a Constituição da República Federativa do Brasil. Tenho um paradigma muito claro do papel que exerce o chefe do Poder Legislativo de uma nação. E prometo que permanecerei sendo coerente com esta convicção. Defenderei a independência do Senado Federal e do Congresso Nacional de modo firme e perseverante. Honrarei o compromisso de garantir as prerrogativas das senadoras e dos senadores, legítimos representantes eleitos de seus estados e do Distrito Federal, para o livre e eficiente exercício de seus mandatos, bem como de deputados federais e deputadas federais no exercício de suas competências no âmbito do Congresso Nacional. Atuarei para a união das instituições em torno do bem geral e para a pacificação da sociedade brasileira, sob o manto do diálogo e da busca de consenso. E quero concluir dizendo que a democracia está de pé pelo trabalho de quem se dispõe ao diálogo e não ao confronto. E continuaremos de pé, defendendo e honrando esta nação. Muito obrigado. Então, o primeiro discurso do senador Rodrigo Pacheco após a reeleição. Para você que chega agora, 49-32 foi o placar, já foi encerrada a eleição à presidência do Senado e Rodrigo Pacheco derrotou o senador Rogério Marinho, está, portanto, reeleito para mais 2 anos de mandato à frente do Senado. Roberto Mota já está com a gente também, direto do Rio de Janeiro. Nem demos nosso boa noite para o Mota hoje. Estávamos aqui acompanhando a conclusão, o desfecho dessa eleição no Senado e agora queremos te ouvir também, Mota, já diante da confirmação do resultado.
lado da reeleição de Rodrigo Pacheco por uma margem mais apertada do que se cogitava inicialmente. E queremos a sua análise também sobre essa primeira manifestação dele após a reeleição. A palavra-chave do discurso foi pacificação, né? Um termo repetido mais de uma vez pelo presidente reeleito do Senado, pacificação, e ele diz que a polarização tóxica precisa ser erradicada, uma fala de destaque desse primeiro pronunciamento também. Aí queria uma avaliação sua, inclusive, Mota, porque a própria candidatura de Pacheco foi um retrato dessa polarização, né? Repetiu-se nessa eleição à presidência do Senado aquilo que aconteceu na eleição presidencial, com uma divisão muito clara entre Lula e Jair Bolsonaro. Ele, Pacheco, foi o candidato apoiado pelo presidente Lula e do outro lado tivemos o senador Rogério Marinho com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repetiu-se ali essa polarização condenada agora por Pacheco no discurso. Você vê uma contradição do presidente do Senado, Mota? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite à nossa audiência, que passa de novo pela emoção de observar uma eleição, né? Dá sempre um frio na espinha, né? Dá sempre um aperto no estômago. Eu acho que há muitas observações que a gente pode fazer, Brown. O uso da palavra polarização é um fenômeno interessante, né? Polarização é apresentado como um fenômeno negativo, né? Mas qual seria o contrário de polarização? Né? Polarização é quando você tem duas pessoas defendendo pontos de vista que estão em polos opostos. A princípio, não haveria nada de errado com isso, né? Por exemplo, eu posso acreditar que a propriedade privada é um valor essencial para a sociedade, né? O meu oponente pode acreditar que a propriedade privada é um crime, não deveria existir. As casas deveriam ser comuns, ninguém deveria ter nada seu. Estamos em polos distintos, o que não significa, a princípio, nenhum problema, se nós convivermos politicamente bem dentro de um sistema democrático. Então, o que eu observei no discurso do Pacheco é um discurso sem grandes novidades, é um discurso mais ou menos dentro do que era esperado. Tenho certeza que ninguém se surpreendeu. Um discurso que teve vários recados, né, e recados dados usando palavras, determinadas palavras, repetição de determinadas frases. É um discurso que deixa claro onde está o alinhamento político dele, a visão política dele. Ele apresentou uma boa ideia do que se pode esperar da sua atuação, né? Disse algumas coisas, né, importantes, disse que o Brasil é um só, falou que as disputas democráticas fortalecem a democracia, que o Senado também precisa de pacificação. Ele repetiu várias vezes isso, né? Pacificação, e aí fez vários outros comentários. Agora, eu acho importante a gente observar, né, esse fenômeno interessante, que é ver representantes do povo que foram eleitos, sendo eles próprios eleitores. É uma eleição de segundo grau. Não há dúvida que é um momento muito importante, isso que a gente assistiu agora, né? Mas eu acho que a gente precisa resistir a leituras apressadas, a conclusões precipitadas. A gente aprendeu muito isso com o que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil. O jogo da política, mais uma vez, foi jogado. Provavelmente, nessas últimas horas, inúmeras promessas devem ter sido feitas, muitos acordos devem ter sido fechados, ali no proverbial escurinho do cinema, né? Na expressão magistral do nosso querido Zé Maria. Agora, minha aposta é que os próximos meses vão trazer surpresas, tá? Muita gente acha que tem uma leitura completa dessa situação. Eu acho que vai se surpreender, tá? Nós temos, por exemplo, muitas lideranças novas que estão surgindo no campo, né, da direita, e aí a gente pode ficar discutindo aqui o que é direita, o que não é, mas enfim, vamos dizer, no campo que não é de esquerda, há muitas lideranças que se definem de uma forma diferente, né? E outras, muitas que surgiram agora, e outras, que é muito importante, que estão se consolidando, que estão mostrando uma coisa que é muito rara na política brasileira: coerência, propósito,
fidelidade àquele compromisso que foi feito com os eleitores que os mandaram para Brasília. Isso ainda é uma grande novidade no Brasil, né? Pelo menos para a minha geração, e eu já vi muita coisa, mas políticos que sejam fiéis a valores e que não abram mão do compromisso que fizeram com seus eleitores, isso é raro, ainda mais num momento complicado como que a gente está vivendo. Então, para concluir, eu acho que a única certeza que a gente pode ter é que nós vamos ter muitas surpresas. E eu vejo muitas pessoas que ou se enclausuram em uma amargura sem esperança, né? Eu estou vendo aqui reações nas redes sociais, muita gente, né, diz, não tem jeito, o Brasil acabou, ou se refugiam num otimismo um pouco ingênuo, achando que um gesto, um projeto, né, uma determinada situação vai resolver tudo. O futuro não se encaixa em nenhuma dessas narrativas simplificadas. A gente precisa amadurecer, entender como é que o jogo político está sendo jogado e nos prepararmos como cidadãos, como eleitores, para o que vem por aí, porque ainda vem muita surpresa. E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acaba de divulgar uma nota falando sobre o resultado das eleições à presidência do Congresso. Eu vou ler aqui essa nota, abro aspas. O Partido Liberal sabe do peso, da dimensão e da responsabilidade do cargo de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Nossa democracia, nesse momento, precisa de equilíbrio, firmeza e harmonia entre os poderes. Já passou da hora de retomar as discussões e projetos para fazer o Brasil crescer. Precisamos voltar a falar da geração de emprego, da retomada da economia e das ações concretas para melhorar a vida do povo brasileiro. Temos de retomar as reformas de Estado e combater nossa enorme dívida social. Precisamos voltar a reduzir a pobreza e garantir as liberdades. O governo que assumiu agora precisa apresentar soluções, pois até agora nada de concreto foi apresentado. O PL vai cobrar, vai fiscalizar e seguirá como uma oposição forte e responsável. Quanto ao nosso candidato, Rogério Marinho, queremos ressaltar que foi um grande candidato. Combateu o bom combate, mostrou a força do Partido Liberal e a grandeza das suas qualidades. Rogério Marinho é preparado, tem muita competência para contribuir com a nação brasileira. Temos orgulho do senador Rogério Marinho. Desejamos boa sorte ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Fecho aspas, é a nota divulgada há pouco pelo presidente do PL, Partido Liberal, partido do candidato derrotado, Rogério Marinho, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Nelson Kobayashi, queremos te ouvir, Koba, sobre tudo isso que acompanhamos juntos, a votação, resultado de 49-32, as primeiras falas de Rodrigo Pacheco, essa nota do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Diga lá, Koba. Bom, vamos começar por essa nota, né? É uma nota que deixa clara a posição do PL, que será oposição democrática, porque reconhece a vitória do Rodrigo Pacheco, será oposição crítica, porque já diz que o governo que assumiu agora precisa apresentar as soluções, e será oposição propositiva, quando fala que precisa olhar para a geração de emprego, olhar para o futuro, olhar para as políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do país. Essa é a situação do PL, de oposição democrática, crítica e propositiva. Então, isso fica muito claro e é mesmo o que todos esperam do PL, né? Essa posição importante para o futuro agora nessa gestão, especialmente do Rodrigo Pacheco, que foi o que motivou a emissão dessa nota. Em relação ao resultado das eleições, o Rodrigo Pacheco é presidente da casa, tem a máquina na mão, vem de um mandato, vem de muitas relações com os parlamentares do Senado, com os senadores, tem apoio da massiva maioria dos partidos políticos que compõem o Senado Federal, tem apoio do governo e do presidente Lula, teve apoio de ministros do STF que fizeram ligações a senadores pedindo voto nele e alcançou aquilo que se esperava, que era a vitória. A gente dizia inicialmente, quando o Marinho se lançou candidato com o apoio do PL, de que era uma candidatura para marcar território, que não passaria dos 25 votos e que cresceu nos últimos dias, gerando uma expectativa que pudesse ali complicar a pretensão do Pacheco à reeleição, o que não se materializou com esse resultado de 49 votos a favor do reeleito Rodrigo Pacheco. Mas é importante, né, que essa movimentação deu uma chacoalhada na segurança, nas estruturas do Rodrigo Pacheco, que viu que não seria tão fácil assim.
O Mota já falou que nas últimas horas a gente deve ter tido negociações de todo tipo, promessas de todos os lados, promessa do governo, promessa da mesa diretora que agora ocupará esses próximos 2 anos e que gerou o resultado esperado, que é a vitória nas eleições. Isso movimentou, inclusive, a situação dos ministérios, né? Porque 5 desses 49 votos são votos do Executivo, são votos de ministros de Estado. 4 senadores que tomaram posse e votaram, e um senador que não foi lá para tomar posse, não. Foi lá só para votar. O senador Carlos Fávaro, que está no meio do mandato de senador, o que confirma, evidencia a finalidade do ato administrativo de licenciamento desses ministros, né? Enfim, essa é uma discussão jurídica, poderia ter sido objeto de uma provocação no Supremo Tribunal Federal, porque ato administrativo, como o de licenciamento ou de exoneração, tem lá os seus requisitos de validade, né? Precisa ser por agente competente? Foi. É o presidente. Precisa ser na forma correta? Foi. É um decreto publicado, um ato publicado no Diário Oficial. Ele tem uma motivação, claro, mas tem que ter finalidade de interesse público. E o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacífica em relação a isso, que quando a finalidade é aquela diferente do interesse público, o ato não vale. É requisito de validade a finalidade. Vou lembrar aqui de um caso interessante. O próprio presidente Lula, quando foi ser nomeado ministro da Casa Civil em 2016 pela então presidente Dilma Rousseff, que era agente competente, que faria na forma prevista em lei, que teria ali os seus motivos de fundamentação desse ato, mas que, como todos sabiam, tinha a única finalidade de interferir em outro poder, no caso, de mudar a competência do juiz natural dos atos do presidente Lula, mudando o foro por prerrogativa de função que ele teria na condição de ministro, o STF foi provocado e no mandado de segurança 34.070 disse que isso seria um ilícito atípico, que é um ilícito com cara de legalidade. Tem jeito de legalidade, tem cheiro de legalidade, é feito por alguém com base na legalidade, mas que com finalidade distinta do interesse público e, portanto, inválido. Na época, o Supremo Tribunal Federal, por desvio de finalidade do ato público, por um poder interferir no outro, suspendeu os efeitos daquele ato, o que nós não vimos aqui neste caso, que passou batido. Perdeu a oportunidade, o PL, de questionar essa participação do Executivo no Poder Legislativo. Bom, a gente já volta a conversar, vou querer ouvir também Thiago Pavinato, que acompanhou atento aqui esse primeiro pronunciamento do presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco, de caneta e papel na mão, fazendo muitas anotações. Opa, estamos aqui no Esquenta, na expectativa aqui, Pavi. Acompanhou também essa nota que nós destacamos do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Pavi vai falar na sequência. Antes, o convite para que você participe da nossa enquete. Já está no ar a pergunta lá no site da Jovem Pan. E hoje é a seguinte: você concorda com voto secreto para a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado? Sim ou não? Qual a sua opinião? Por enquanto, a maioria está dizendo que não concorda com esse método que foi adotado hoje, já no Senado, e vai ser adotado também em instantes na Câmara dos Deputados. 82,35% não concordam com voto secreto. 17,65% sim. Você vota também lá no site da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br. Agora sim, Thiago Pavinato. Brasil, quero vê-lo, Pavi. Vamos lá. Eu vou pedir a atenção especial de vocês. Perguntam se eu estou triste com o resultado. Não estou triste com o resultado, não. Eu estou triste com o discurso que eu acabei de ouvir. Porque, em homenagem ao Mota, que assim como eu gosta tanto das palavras, eu quero lembrar do filósofo Wittgenstein, que tem a célebre sentença: pessoas acham que dominam as palavras, mas são as palavras que dominam as pessoas. Então, esse discurso me entristece e talvez eu estivesse mais feliz agora se todo esse discurso do Rodrigo Pacheco se resumisse em muito obrigado, farei o melhor, ponto. Mas não foi. Bom, por quê? Pacheco e Marinho, os dois eram deputados federais entre 2015 e 2019. Os dois foram favoráveis ao impeachment da Dilma Rousseff, que, como bem lembrou o Kobayashi, foi motivado em muito pelo telefonema do tchau querida,
em que a Dilma mandaria o Bessias, que hoje é advogado-geral da União, para levar o termo de posse ao Lula. Então, tanto Pacheco quanto Marinho foram embalados por esta quebra de sigilo telefônico feito pelo também senador agora Sérgio Moro a votar pelo impeachment de Dilma. Segundo, tanto Pacheco quanto Marinho, enquanto deputados federais, foram favoráveis ao teto de gastos. Tanto Pacheco quanto Marinho votaram a favor da reforma trabalhista e o Pacheco, que estava à frente da CCJ, ele validou aquele documento pró-Lava Jato que era chamado de 10 medidas contra a corrupção. Agora, Marinho está aí à frente de uma ideia, de um projeto, de um plano do governo petista que ele ajudou a derrubar em 2016. E de uma maneira que se chama de promessa de cargos. Ora, Lula não nomeou ainda os cargos de segundo escalão mais apetitosos para todos os homens públicos, para todos de cargo de confiança em Brasília, como, por exemplo, a diretoria de marketing do Banco do Brasil. É a verdadeira caixa forte do tio Patinhas. Todos sonham em ter a diretoria de marketing do Banco do Brasil. Mas Lula, muito esperto, o que ele fez? Vou trabalhar pela campanha de Pacheco. Então ele doa a tampa da panela de pressão, mas a panela só vem se o resultado sair e se eu bater, como disse muito bem o Trindade, se a minha planilha bater. De fato, você merece o resto da panela de pressão. E é isso que nós estamos vendo. Mas isso, porque não está na lei, não é chamado de compra de votos. Ora, pode não ser juridicamente uma compra de votos, mas praticamente isso é compra de votos. Pode não ser ilegal, pode não estar positivado, mas isso é imoral. Isso é indecente, isso é antijurídico. Ora, temos Pacheco sagrado vencedor. Ele começa o seu discurso citando um trecho em que Guimarães Rosa louva Minas Gerais. Mas eu quero dizer outro trecho de Guimarães Rosa, e não esse, que é o seguinte, abro aspas, o senhor sabe, sertão é onde manda quem é mais forte, com as astúcias, fecho aspas. Parece o que acontece nesse sertão chamado Brasília. E ele continua o seu discurso com, primeiro, algo que me deixou bastante irritado, porque eu sou um fã, eu sou um tarado por semiótica, Vitor. Eu vejo semiótica em tudo, eu vejo mensagens em todo tipo de discurso. Quando ele diz líder com L maiúsculo, mais me parece uma provocação do que uma homenagem ao senador Otto Alencar. E continuo. Lado certo, estou do lado certo da história. Eu tenho um problema muito sério com quem diz que está do lado certo da história, porque quem somos nós para dizer qual é o papel do outro? Nós estamos na história e ponto. Se nós agimos eticamente, esse é o nosso lado certo, mas se colocar num lado para colocar o outro de oposição, isso é muito triste, ainda mais para quem usou o termo pacificação tantas vezes durante o discurso. E ele diz que o lado certo é o lado que defende o Brasil e o povo brasileiro. Mas o que eu vejo aqui, vamos imaginar a seguinte situação. Uma festa muito granfina, com caviar, com lagosta, onde ele participa e outros figurões participam e o povo está lá de garçom, usando luvas para não deixar a sua marca de dedos nas pratas tão caras daquela festa. E o povo quer falar algo com ele, mas ele só conversa com os outros convivas, com os outros comensais. E o povo ali, ele não conversa. Como é que eu posso dizer que eu estou do lado do povo brasileiro se eu não converso com o povo? E esse papel ele deixou de cumprir durante o momento mais crítico que levou a esses atos bárbaros, injustificáveis e criminosos do 8 de janeiro. Quem poderia ter pacificado previamente, antecipadamente, democraticamente o povo brasileiro, promovido o diálogo e a pacificação, era o senhor Rodrigo Pacheco, mas ele deixou de fazê-lo. Bom, e ele continua falando que patriotismo é o respeito às instituições. Isso é um problema, porque Habermas, filósofo alemão, falava do patriotismo constitucional. Parece que se quer promover um respeito às instituições mesmo quando elas não se respeitam. E por fim, só para terminar, ele fala de defesa da democracia como se democracia fosse uma coisa. Democracia não é uma coisa. Democracia se pratica, não se defende. O Estado é democrático, não a democracia é estática. E quando ele fala de combate à desinformação, só para encerrar, eu esperei avidamente que ele, como votante a favor do impeachment,
chamasse a atenção do presidente para não dizer mais que o impeachment é golpe. Esperei, mas é uma espera em vão.